Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Diz assim, a partir do verso 1: Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele: ide. Então um deles disse: serve-te de ires com os teus servos. Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele: ai, meu senhor! Era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Muito obrigado por sua atenção. Podemos assentar. Meus irmãos, uma constatação feita por um desses discípulos do profeta Eliseu está revelada no verso de número 1 que lemos. Qual foi a constatação de um desses discípulos? Que o lugar onde eles se reuniam estava estreito demais. Alguém observando a evolução e crescimento da escola profética percebeu que eles estavam em um lugar pequeno. Essa observação é muito válida, necessária, pois nós olhando nós para o texto, vamos observar que essa observação não partiu do profeta, não partiu de Eliseu. Foi um de seus discípulos que fez a observação que eles precisavam ampliar a escola, o ambiente que se reuniam. Essa observação acontece porque esses meninos, há muito tempo, estão ali estudando, aprendendo aos pés do profeta Eliseu. E depois de um bom tempo ali, o que subentendemos é que foram chegando mais alguns jovens, mais gente chegava e não se ampliava a tenda, não se aumentava, se alargava ela. E alguém fez essa observação fundamental para essa história acontecer. Está faltando espaço. Tem muita gente, pouco espaço. Precisamos ampliar, então. Precisamos fazer alguma coisa para aumentar a congregação. Muita gente, não era um lugar igual que temos aqui hoje, climatizado, uma estrutura legal, muito boa. Eles assentavam em bancos simples, sentavam aos pés de um homem de Deus para ouvir orientações. E esses meninos que estão ali aprendendo sobre espiritualidade, sobre vida com Deus, sobre oração, sobre o que é ser um homem usado por Deus, perceberam que precisavam aumentar o lugar. Então, homem de Deus, uma demanda necessária. O lugar que estamos congregando está pequeno. Precisamos ampliar a congregação. Precisamos aumentar os espaços, comprar novos bancos. Precisamos fazer alguma coisa. E temos uma ideia. Precisamos ir ao Jordão, cortar madeira para ampliar a congregação. Que alegria! Aumentar a igreja, ampliar o espaço estava pequeno. E quando fala em aumentar a igreja, é uma festa, uma expectativa, gera no coração das pessoas, vamos ampliar o espaço, coisa boa, mais gente.
E eles se reúnem para ir ao Jordão. E depois de comunicarem ao profeta, ele disse: vocês fiquem à vontade, desçam ao Jordão, cortem madeira, façam o que for necessário, tragam muita madeira e vamos aumentar a congregação. De fato está precisando. Eliseu disse: vocês podem ir e eu aguardo vocês. Alguém, observando a resposta do profeta, disse para ele: ué, o senhor não vai com a gente? O senhor precisa ir com a gente. Nós não vamos sozinhos buscar madeira para ampliar a congregação. Vamos conosco. E Eliseu entendeu que era boa aquela palavra e foi junto com esses meninos, com esses jovens. O texto que lemos diz que eles desceram, versículo de número 4, que chegaram ao Jordão e cortavam madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, lá no verso 5, a Bíblia diz, no verso 5, isso é uma revelação poderosa, que enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Isso aqui é poderosíssimo e um grande destaque do texto que lemos. Enquanto eles cortam a madeira, enquanto eles preparam as vigas, enquanto eles lavram, enquanto eles preparam tudo, o machado de alguém se solta da madeira e cai no rio. Quando esse machado cai no rio, a Bíblia aponta para nós o que aconteceu. Quem estava cortando e o machado caiu na água, clamou rapidamente a Eliseu: ai, meu senhor, era emprestado. Essa revelação aqui é muito poderosa. E guarde isso aqui para você nunca mais esquecer. Eles estão cortando madeira para ampliar a congregação e, de repente, o machado de alguém cai na água. Algumas observações sobre essa ferramenta de trabalho. Ela precisa estar muito afiada para se trabalhar com ela. Se ela não está muito afiada, ela vai cortar pouco. E se ela corta pouco, se emprega mais força para se trabalhar com ela. Um outro problema é que se essa ferramenta está cortando pouco e não está produzindo o que deveria produzir, quem está manuseando ela deveria ter percebido que a ferramenta que ele está usando precisava de reparos. Quem está trabalhando com essa ferramenta que precisa de reparos não foi sensível a esse ponto de parar e corrigir o problema da ferramenta. Então ele continua trabalhando. Ele continua cortando madeira ou tentando cortar. E de repente ele percebe que em uma e outra pancada que ele vai dar no tronco de uma árvore, o machado sai, escapole e cai na água. E aqui você precisa parar e redobrar a sua atenção. Pois essa pessoa que está trabalhando aqui com essa ferramenta revela uma outra verdade sobre ela. Era uma ferramenta emprestada. Então, além de não estar cortando, da pessoa não ter sensibilidade para perceber, dela estar se frouxando no cabo e a pessoa também não ver, é uma ferramenta emprestada. Logo, eles precisam recuperar a ferramenta, que está cega, mas é emprestada. Essa pessoa que perdeu essa ferramenta logo grita, exclama: homem de Deus, perdi, caiu na água, faz alguma coisa, pois era emprestada. Você precisa redobrar sua atenção para perceber que em muitas vezes na caminhada cristã, na caminhada espiritual, no meio dos avanços e crescimentos que estamos vivenciando, porque aqui é um tempo de crescimento, ampliar o tabernáculo para culto, de ampliar a tenda para os meninos aprenderem o ofício profético. Nesse momento em que eles estão trabalhando, um momento de crescimento, de euforia, de alegria, está todo mundo alegre ali, mas precisamos perceber que crescer implica em algumas observações aqui nesse reino.
Eles precisavam estar atentos a essa ferramenta que está em uso, mas não está sendo eficaz. Guarde algumas coisas que eu vou dizer para você. Essa ferramenta está fazendo barulho, mas ela não está cortando nada. Essa ferramenta está na mão de um menino que vai ser um profeta, um homem de Deus, e ele não tem sensibilidade ainda para perceber que ele precisava parar para resolver esse problema. Então ele está trabalhando, a ferramenta está cega, ele não para, não tem essa sensibilidade, porque o momento é de euforia, é de crescimento, é para ampliar a congregação, é para aumentar o número de jovens ali na escola de profetas. E todas as vezes que se fala em crescer, em avançar, geralmente nesses momentos nós somos tomados por uma euforia, por uma alegria de estar fazendo alguma coisa que está produzindo um resultado enorme, muita gente chegando, e eles não percebem que aquela ferramenta que era emprestada está indo para o Jordão. Mas ela não passou por um tempo na mão de alguém preparado para ser afiada. E ferramenta não afiada no Jordão faz barulho, mas não é eficaz, ela não corta. Logo, quem está trabalhando com ela precisava entender que lá no Jordão, cortando as vigas, vale mais a eficiência da ferramenta do que o barulho que ela promove. Barulho, ela batia, ela se chocava com o tronco, mas ela não produzia nada. E nós corremos o risco, minhas queridas irmãs, de enquanto estamos crescendo com Deus, de enquanto estamos crescendo na obra de Deus, aqui nesse reino, nos tornarmos insensíveis como esse jovem aqui, que faz muito barulho, mas produz muito pouco. Nós precisamos ter esse cuidado de que enquanto trabalhamos, enquanto preparamos para o crescimento, estejamos fazendo muito barulho, mas a eficiência da ferramenta esteja muito limitada. E essa é uma mensagem séria para nós, porque é melhor ser eficiente no que está fazendo do que fazer tanto barulho e se gastar muito mais tempo para se cortar essa madeira. Então a primeira lição espiritual que você deve guardar para nunca mais esquecer, que aqui nesse reino vale mais a eficiência do que o barulho que se faz. Isso é uma lição espiritual para nós. Precisamos ser mais eficientes enquanto trabalhamos nesse reino. Porque se a ferramenta está afiada, o resultado é muito mais rápido. Mas por não perceber que a ferramenta não está afiada, se gasta muito tempo, a eficiência está muito lenta, não se consegue alcançar a eficácia necessária com a ferramenta, e se trabalha muito, se emprega muito esforço, mas o resultado é pequenino demais. Então essa é a primeira lição que você deve guardar. Mais eficiência, menos barulho. Se quiser ajudar, olha para quem está do seu lado e diga para ele: mais eficiência, menos barulho. Segunda lição espiritual que esse texto deixa para nós nesta noite é que a ferramenta está cega, está com um problema. E quem está com a ferramenta na mão também está com problema. Não é só a ferramenta que está com um problema. Quem está usando ela também tem um problema. E qual é o problema? Falta de percepção de que a ferramenta está frouxando, está dando defeito, está ruim, não está produzindo o que deveria produzir, mas ele não consegue perceber. Falta-lhe percepção, sensibilidade. Mas tem uma outra verdade que você deve guardar para nunca mais esquecer. Falta-lhe percepção por uma causa provável. Ele não tem prática com aquela ferramenta. E por não ter prática diária com aquela ferramenta, ele não consegue perceber. Ele é um menino que está aos pés do profeta.
aprendendo o ministério, aprendendo como é desfrutar dessa grandiosidade da presença de Deus. Ele não tem prática diária com o machado, com ferramenta. Logo, ele não percebe, ele não entende, ele não saca que a ferramenta está com um problema. Então temos dois problemas: ele que tem pouca experiência e a ferramenta que está cega. E esse é um outro grande problema. Ele não tem maturidade para entender, perceber. Tem um problema. Está cega, não está cortando, está afrouxando. Ele não consegue perceber que está dando defeito na mão dele. E nós precisamos guardar essa segunda lição espiritual, porque nós não podemos deixar a ferramenta que está em nossas mãos dar defeito. E não podemos dar defeito. Não é só da ferramenta, somos nós. E aí muitas vezes a ferramenta está com problema, mas nós também temos um problema. Estamos exercendo uma função e nos falta maturidade, compreensão, entendimento sobre o que é que está acontecendo. É o que está evidente aqui. Logo está dando problema, não está dando certo, não está fluindo, não está funcionando, mas ele continua tentando. E aqui entra o profeta. Pois o profeta está ali para ensinar, para orientar, para falar, para apontar. Isso significa, nobre pregador Ricardo, que enquanto aquele moço estava exercendo sua função de cortar a madeira, alguém precisava ter chegado no ouvido dele e falar: não está dando certo. Você precisa melhorar aí. Leva a ferramenta para ser afiada. Alguém precisava falar, orientar. Alguém precisava dizer: mas o homem de Deus tem que dar conta de muita gente, são muitos jovens. Ele precisa atender a demanda ali. E alguém nesse momento está despercebido, e o menino trabalha, ninguém vê, ninguém orienta, ninguém instrui. Mas isso revela um outro problema, meus pastores. É que quem está trabalhando errado tem que ter capacidade para suportar uma correção e uma orientação. Não é todo mundo que para e ouve uma orientação de alguém mais velho, mais experiente, mais capaz. Tem gente que você vai dizer para ele que a ferramenta dele está dando problema, que ele está dando problema, mas ele é senhor de si, dono do nariz, e ele não vai parar para resolver o problema. E quando não ouve, quando não para, quando não dá atenção, quando não se submete a uma autoridade, o que vai acontecer é que essa ferramenta vai cair na água inevitavelmente. Ele precisava de uma orientação, de uma ajuda, de uma palavra, mas ninguém tinha essa palavra para orientar. E uma outra verdade que você deve guardar aqui ainda, nós estamos lá no verso 5, enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele imediatamente. Nós temos o grande defeito de apontar depois que já aconteceu, o machado já caiu e agora já era, agora já foi, agora... Mas a pergunta é: o que é que um machado cego está fazendo lá? É que nós esquecemos de que quando saímos, e quando estamos nessa fase de crescimento, nós não podemos abrir mão do momento em que fora dos holofotes, fora da vista das pessoas, longe de tudo e de todos, a gente afia a ferramenta. Não há espaço nessa hora da igreja na terra
para uma ferramenta ineficaz no campo de trabalho. Não há espaço a essa altura para a gente estar empregando força e não estar alcançando resultados. Precisava ser mais eficiente, eficaz, precisava cortar mais, precisava disso tudo. Mas ele não está conseguindo alcançar nada disso. Mas segura, porque você vai entender o que Deus quer falar com você nesta noite. Lá no verso 5, clamou, ai meu Senhor, era emprestado. Essa revelação de que era emprestado só apareceu depois que ele caiu na água. Ninguém disse enquanto caminhava para o Jordão: quem é que está com a ferramenta emprestada aí? Não houve essa pesquisa, essas perguntas. Não, ninguém fez questão de saber disso. A ferramenta era emprestada, estava indo para lá, mas quem era o dono? Não sabemos quem era o dono. Tinha dono. Quem era o dono? Não sabemos. Tinha um dono. Quem era o dono? Não sabemos, mas tinha um dono naquela ferramenta. E o dono ou entregou a ela precisando de aperfeiçoamento, ou entregou a ela boa para corte, e ao longo do tempo se trabalhou tanto com ela que ela ficou cega. São duas as possibilidades. Ou o dono entregou a ela pronta para trabalho e o tempo passou trabalhando tanto com ela que ela ficou cega, ou alguém está com a ferramenta cega porque o dono da ferramenta entregou a ela e ela precisava ser aperfeiçoada. Qual é a minha opinião? A segunda. Essa ferramenta não veio pronta. Ela veio precisando ser aperfeiçoada. Porque você não nasceu pronto para o ministério que Deus tem para você. Você não nasceu pronto para a chamada de Deus para a sua vida. Você vai sendo aperfeiçoado todo dia. Nos momentos de comunhão com Ele, de oração, de busca. Aleluia. Você vai sendo aperfeiçoado diariamente. Não é que você vai chegar aqui e de um dia para o outro a Bíblia vai entrar na sua cabeça. Não. Você vai ter que ir aperfeiçoando todo dia. E nós, na maioria das vezes, pensamos que já estamos prontos. Olha para quem está do seu lado aí, porque esse crente, possivelmente em algum momento, já pensou que ele estava pronto para tudo que Deus prometeu para ele. Olha para ele aí e diga para ele: você não está pronto. Pode dizer para quem está do outro lado: você não está pronto. Ai, meu Senhor. Ai, meu Jesus. A gente vem, canta um hino, o fogo desce, a igreja recebe. Estou pronto, pastor. Vem, prega uma palavra, a igreja recebeu. Pastor, eu estou pronto, agendas abertas. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Agora a pergunta é: quanto tempo você tem investido no seu aperfeiçoamento? Quanto tempo você tem investido no seu aperfeiçoamento para esse reino, para essa obra? Porque nós pensamos já estar prontos. Essa ferramenta precisava de reparos, de atenção. Tinha ninguém para fazer isso. Ou está tão empolgado que pensa que a ferramenta já está preparada para cortar. Eu vou do jeito que ela está. Chegou lá, passou por isso. Mas vamos olhar um pouco mais para você perceber o que é que vai acontecer aqui. Ele trabalha, corta, ela cai na água. Quando ela cai na água, ele, homem de Deus, a ferramenta que estava comigo caiu na água. Não tem lugar melhor para nossas ferramentas espirituais caírem. Lugar bom de ferramenta ser perdida são em águas mesmo. Homem de Deus, minha ferramenta caiu. Onde sua ferramenta caiu? O lugar que ela caiu, caiu aqui. Ah, caiu na água?
Então nem tudo está perdido. Pois as nossas ferramentas espirituais precisam passar nesse rio de águas. Aleluia. Glória a Deus. Nossas ferramentas precisam de vez em quando serem molhadas por essa água que purifica, por essa água que nos trabalha, que nos limpa. Nossas ferramentas de trabalhos espirituais de vez em quando precisam ir para a água. E se nós não as levamos, elas caem. Para chamar a nossa atenção de que de vez em quando, enquanto estamos trabalhando, se faz necessário passar por um tempo de refrigério, nos banhando nas águas do Espírito. E na maioria das vezes nós estamos tão embalados com uma vida tão corrida que nós não paramos para esse tempo de mergulho nas águas, de comunhão profunda, de aproximação dessa presença. Você levanta de manhã, você vai na academia, você volta, vai para o trabalho, você sai do trabalho e vai para a academia, ou vai fazer outra coisa, e tem filho, e tem esposa, e tem trabalho, e tem tarefas em casa, e tem tudo, mas te falta tempo para pegar a ferramenta que Ele te deu, e com ela entrar nas águas do Espírito, para ser renovado por essa presença poderosa. Nós estamos com a vida corrida e nós queremos, e sabe qual é um grande problema? E eu, enquanto lia esse texto, me deparei com uma frase poderosa de Tozer, que ele diz que a igreja desse tempo aqui, desses meninos, ela pensa em pessoas, mas não pensa em poder, porque eles querem muita gente na congregação. Muita gente na congregação. Muita gente nos cultos. Homem de Deus está pequeno e vamos aumentar e ampliar. Muita gente. Menos de Deus. Nós precisamos de pessoas cheias. Nós precisamos de pessoas com ferramentas preparadas. Mas é você quem precisa entender que você deve decidir em ter essa vida cheia da presença de Deus. Vamos continuar para nós finalizarmos daqui a pouquinho. Ele reconhece que a ferramenta se perdeu, ele clama ao homem de Deus, e aqui é fundamental, ele clama de imediato. Ele clama de imediato. Homem de Deus, era emprestada, caiu, e aqui nós corremos o risco de perder a ferramenta e nem perceber que perdemos ela. Corremos esse risco, perder a ferramenta e nem perceber, porque ele já não percebeu que estava cega, já não percebeu que não cortava, não percebeu que estava ineficaz, ele não percebeu muita coisa, então ele correu o risco de perder e não perceber. Não foi de um minuto para o outro que esse problema aconteceu. Isso foi dando sinais, não cortava, não produzia, não evoluía no corte. Isso foi dando sinais, mas ele não estava atento a esses sinais, perdeu a ferramenta. Então, uma outra palavra, não ignore os sinais de que sua ferramenta está dando defeito. Você não pode ignorar os sinais. Ah, mas não deu certo. Isso estava dando sinal há muito tempo. Você que não percebeu. Ignorou os sinais, perdeu a ferramenta. Não ignore os sinais. Vou falar mais uma vez. Não ignore os sinais de que a ferramenta está dando defeito. Precisa assumir, admitir, está dando defeito, tem um problema, homem de Deus, me ajuda a resolver isso. Perdeu ela, clamou de imediato.
homem de Deus, meu senhor era emprestado. Verso 6, perguntou o homem de Deus, onde caiu? E aqui, isso é poderoso, ele sabia onde havia caído. Ele não percebeu quando não cortava, ele não percebeu quando estava cega, ele não percebeu quando estava afrouxando, ele não percebeu muita coisa, mas ele viu onde a ferramenta caiu. Porque você pode não admitir, mas você sabe onde deu errado, onde parou de dar certo, onde parou de fluir, onde parou de evoluir. Ele sabia. Caiu aqui, homem de Deus, nesse lugar aqui. Aí a Bíblia diz, e olha aqui, que coisa poderosa. Perguntou o homem de Deus, verso 6, onde caiu? Mostrando ele o lugar, Eliseu cortou um pedaço de pau. Eliseu, irmã Esté, estava com a ferramenta dele, gente. Onde foi que a sua caiu? Você vê Eliseu pedindo um machado emprestado aqui? Onde caiu? Caiu ali, ele foi lá e cortou. Cortou e veio com uma técnica e estratégia nunca vista. Ninguém nunca tinha visto isso acontecer. Ele pega um pedaço de madeira, vem, passa por cima das águas, no lugar onde essa ferramenta havia caído. Lança essa ferramenta sobre as águas, e a Bíblia diz, e fez o ferro do machado flutuar. Olha isso aqui. Nunca tinha acontecido isso. Lei da física sendo quebrada. Ferro flutuando. Isso nunca tinha acontecido. Onde caiu? Ele foi lá e cortou e lança um pedaço de madeira sobre as águas. E a Bíblia diz que esse ferro de machado flutuou. Por cima das águas, irmã Leomi, ninguém via nada, só água correndo. Mas no fundo do rio, o ferro do machado começou a flutuar. Ninguém está vendo, está flutuando. Ninguém via, mas estava flutuando. Está voltando, está subindo. A ferramenta do menino que foi perdida por um milagre vai ser devolvida. Logo você precisa perceber que aquilo que se perde se retorna por um ato milagroso de graça, de misericórdia de Deus para com ele. Ele estende a madeira, coloca na água, esse ferro do machado flutua. Aleluia. E a Bíblia diz que fez flutuar o ferro do machado e disse, levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Aleluia. Olha isso aqui. Caiu aonde? Caiu aqui. Ele pega um pedaço de madeira, joga sobre as águas, o ferro do machado flutua. Duas observações que você não pode esquecer nunca mais na sua vida. O ferro do machado flutuou. Disse Eliseu para ele, pega. Olha o que Eliseu disse para ele. Pega. Por favor, é seu, pega. É sua ferramenta de trabalho. Pode pegar. Eliseu, por uma orientação que nós não conseguimos explicar, porque é um ato milagroso, ele pega uma madeira, joga, e quem é que tem que pegar? Flutuar é com Eliseu, pegar é com o jovem. É Eliseu quem, por uma conexão divina, dar uma ordem às águas, ao ferro do machado, ou pede a Deus. Só sei que tem um milagre em andamento, e ele flutua, e ele diz para ele, pega. Porque se fui eu quem perdi, por mais que tenha um milagre envolvido, sou eu que tenho que pegar. Você lembra onde caiu? Lembra, então volta, retorna, pratica as primeiras obras de novo, para a igreja apocalíptica. Você sabe onde deu errado? Eu sei sim. Então volta lá. Pega. Ele vai estender as mãos e tomar o ferro do machado. Lá no verso 7, então o homem estendeu a mão e o
tomou. 5 minutos para a gente terminar no verso 7. Primeira coisa, você precisa entender que Deus vai devolver algumas coisas que você perdeu na presença dEle. Mas com Ele é só o milagre. É você quem abaixa, quem estende a mão, pega a ferramenta de volta. Essa ferramenta está ligada àquele moço, está ligada a ele, por mais que era emprestada, ela estava a serviço dele. Então é ele quem tem que ir lá e pegar ela de volta. E essa é a aplicação que você não pode esquecer. Deus vai lhe dar oportunidade para pegar aquilo que você perdeu pelo caminho com ele. Aleluia. Você sabe do que é que Deus está falando com você nesta noite. Você sabe como é que Deus está falando com você nesta noite. Você que produzia, que fazia, que trabalhava, que ia, que vinha, que cooperava, que cantava, que pregava, que orava, que fazia alguma coisa. Deus vai te dar a oportunidade para recomeçar com Ele novamente. A pergunta é: você quer recomeçar com Deus? Aleluia. Você quer recomeçar? Ou perdeu e já foi e está bom assim? Ou você quer recomeçar algumas coisas com Deus nesta noite? Se você quiser me ajudar, olhe para quem está do seu lado e pergunte isso para ele: você quer recomeçar? Pode perguntar para ele aí: você quer começar? Quer recomeçar? Ou está bom do jeito que você está? Ou está legal assim? Ou está 100%? Ou será que lá no fundo, do fundo, do fundo, você ainda sente saudade daqueles momentos com Deus, daquela comunhão, daquela intimidade, do tempo que o fogo caía, do tempo que Ele falava, que você sentia aquela chama no seu interior? Será que você sente saudade disso ainda? Homem de Deus, a culpa foi minha cair, mas eu quero ela de volta. Homem de Deus, caiu, a culpa é minha, mas eu quero a minha ferramenta novamente. Homem de Deus, caiu, mas eu quero usar ela de novo. Então o homem de Deus foi lá e estendeu as mãos, cortou a madeira e o ferro do machado flutuou e disse: pega, continua, agora você está pronto para continuar. Então você precisa decidir: quer recomeçar de fato? Aleluia. Estendeu a mão, tomou, pegou, possuiu novamente, segurou. Se tomar aqui da ideia de possessão, segurou, está comigo, é meu, não vou abrir mão novamente. E nós estamos cheios de pessoas na igreja iguais a esses jovens, que perderam, já não sentem, estão insensíveis. Mas a pergunta do Espírito Santo para você hoje é: quer recomeçar? E aí? O que você vai decidir diante dessa proposta? Vai dar para continuar? Quer continuar? Quer recomeçar? Então assuma a sua responsabilidade espiritual. Pega. Essa responsabilidade é sua. Toma. Ele vai estender a mão e pegar. Porque chamado está ligado à responsabilidade. Você precisa ser responsável pelo que Deus colocou na sua mão. Se você tem um chamado e esse chamado não está ligado a uma vida de responsabilidade para zelar por ele, possivelmente daqui a pouco você está sem ferramenta, se já não perdeu ela. Caiu, tá bom, você quer ela de volta? Quero, então pega ela, é sua. Fica triste não?
Mas você precisa assumir sua responsabilidade diante do que Deus entregou nas suas mãos. Isso é uma responsabilidade que você tem. E na maioria das vezes nós pensamos que Deus entregou, Ele tem que cuidar, Ele tem que zelar, é Ele que tem que fazer tudo. A responsabilidade de manutenção, de cuidado, isso tudo está conosco. Mas Ele está trabalhando com uma ferramenta descuidada, ela cai na água. Homem de Deus, toma ela, cuida dela, ela é sua, ela pertence a você. E a palavra, para eu finalizar nesta noite, é: você precisa necessariamente, para viver o que Deus tem para você, ter uma vida de responsabilidade. Cuidar do que Ele te deu, cuidar do que Ele te entregou, cuidar do que Ele confiou a você. E por que é que eu devo cuidar tão bem assim? Porque por mais que você tenha que cuidar, essa ferramenta tem um dono exclusivo: Deus. E a pergunta dele para você será: como você manuseou a ferramenta que eu te dei? Ah, Senhor, estava cega, não cortava muito bem, cansei demais, fiquei exausto, quase não conseguia dar conta do recado. Por que é que você viveu a vida desse jeito? Ah, eu corria demais, levantava muito cedo, trabalhava muito, fazia isso, aquilo, e tinha filho, tinha esposa, tinha muita coisa para fazer. Deus não dava tempo para resolver o problema da ferramenta, e ela ficou cega, eu perdi ela não cortou muito bem. Ele é dono dela. Então você precisa, em último lugar, guardar esta palavra. Esse homem estendeu a mão, tomou ela, e a história acabou, porque o verso 8 começa uma nova história. Cadê o verso 8? E ele voltou a cortar, e ele continuou trabalhando, e ele levou uma madeira lá para a congregação, e a história de uma congregação ampliada termina no milagre do ferro do machado flutuando. E o que aconteceu do verso 7 para frente? Por que é que não apareceu mais nada do verso 7 para frente dessa história? Por que é que o verso 7 finaliza ela? Porque o escritor está interessado em mostrar a história de uma ferramenta recuperada, e não de uma igreja em crescimento. Porque mais importante que o crescimento da congregação de Eliseu era estar todo mundo com ferramenta afiada nas mãos. Aleluia, eu vou falar. Eu vou entregar essa palavra para você. Pare de se preocupar com o status, ou com posição, ou com aparecer. Se preocupe com o verso 8 da sua história. Ferramenta preparada para trabalhar. Não tem muita gente, mas tem ferramenta pronta. O culto não bombou na rede social, não tem problema. A ferramenta estava preparada. Aleluia. Somos nós quem nos preocupamos demais com o que vão pensar, com o que vão dizer. Somos nós quem preocupamos demais em ser visto, em estar sendo notado por todo mundo. Mas mais importante do que estar sendo notado por todo mundo é estar com a ferramenta preparada para o trabalho, independente da oportunidade ter chegado ou não. A ferramenta está preparada, está guardada, está pronta para o trabalho. Nesta noite, receba essa palavra. Chega. Tem um basta de Deus para a sua história de ferramentas cegas. Calabarachúria, calabarahaya. Tem um basta de Deus para essa história de ferramentas ineficazes. Tem um basta de Deus para essa história de ferramentas perdidas, de falta de sensibilidade. Eu quero que você levante uma de suas mãos, se você puder agora, e por 10 segundos segure ela no alto. Por 10 segundos segure ela no alto. E receba a autoridade do alto sobre a sua vida agora.
essa história de ferramentas que não produzem, que não cortam, que são ineficazes, termina hoje em nome de Jesus de Nazaré. A partir de hoje é mão no trabalho, é ferramenta preparada, e se vier a oportunidade, vá e faça o que tiver que fazer, e se a oportunidade não vier, continue preparado, porque Deus lhe dará autoridade para usar as ferramentas espirituais que Ele entregou nas suas mãos. Aleluia, aleluia. Ele tomou a ferramenta, ele pegou ela de volta. E o próximo verso? O próximo verso não tem. Então a ideia é: Deus vai te dar uma outra oportunidade para reescrever uma história diferente. Deus vai te dar uma outra oportunidade para reescrever a história. Do 1 ao 7, ferramenta na água, ferramenta cega, ferramenta machucando a mão, ferramenta tendo que empregar muito esforço. E do 8 a seguir, é você quem decide. É você quem escolhe. E a pergunta é: vai escolher o quê? O que você vai escolher? O que você vai decidir com Deus? Nós não temos muito tempo mais, e não falo de culto. O culto termina daqui a pouquinho mesmo. Eu falo que nós não temos muito tempo aqui na terra mais. Isso é o que nós cremos. E aí você vai continuar com essa história de ferramenta que não corta, ferramenta que está cega, pensando só em você em primeiro lugar, em você em segundo lugar, em você em terceiro lugar. Você vai ficar nessa até quando? Aleluia! Você precisa decidir isso hoje. Fica de pé. Em nome de Jesus. Você precisa decidir isso agora. O melhor, já era para você ter decidido sobre isso há muito tempo com Deus. Mas curve a sua cabeça. É noite de oportunidade. Curve a sua cabeça, é noite de oportunidades. Te dou 10 segundos para orar. Aleluia. Eu entreguei sua palavra, Senhor. Eu só posso pregar. Quem faz a obra é o Senhor. Eu entreguei a sua palavra. Pedido lhe faço, dê oportunidades. Tanta gente que foi ativo, que trabalhou, que cooperou. Mas com o passar do tempo, Senhor, a ferramenta perdeu o corte, veio o desânimo, a frieza. Essa pessoa parou, desanimou. O Senhor pode dar a ela agora uma nova oportunidade, porque o Senhor é o Deus das oportunidades. Dê mais uma oportunidade para esse homem e mulher experimentar coisas poderosas na sua presença. Eu peço ao Senhor agora que meu irmão, minha irmã seja tocado pelo Espírito Santo. Que ele sinta o fervor do Espírito Santo queimando o seu interior agora. O chamando para viver uma nova história, para continuar aquele ministério que estava em pausa. O Senhor pode levantar esse homem, essa mulher e usá-lo como nunca, para a glória do teu nome. Senhor, complete a obra por meio desta palavra, porque o Senhor pode aplicá-la de forma profunda em nós. E que para a glória do teu nome sejamos reavivados, para cumprir o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Grandioso Deus, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento na tua presença. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo que refrigerou a nossa alma. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos aviva a cada dia. Pai querido, Deus amado, nós nos reconhecemos a ti como Deus Todo-Poderoso.
ó Deus, e queremos entregar a Ti a nossa semana, a nossa vida, Senhor Deus. Ó Deus, os projetos, o trabalho, Senhor Deus, a nossa família, Senhor Deus, a festividade da igreja que está por vir, o culto de amanhã. Pai, toma a Tua igreja em Tuas mãos. Repreenda a investida do inimigo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Pai querido, ó Deus amado, e que possamos, ó Pai, ó Deus, nunca perder a ferramenta para estar na Tua presença. É o que nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele ponha em você a paz que só Ele pode te dar. E que seja sobre todos nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus. Todos nós que amamos a Jesus e aguardamos a sua vinda, digamos juntos: amém.